Aí o técnico Rogério Ceni, Nelsinho, ele já colocando aí a dificuldade para o ano que vem, em que o campeonato não terá o brasileiro com a Copa do Nordeste, com a competição mais fraca, tecnicamente. Vai ser brasileiro com Libertadores, duas competições fortíssimas ao mesmo tempo. Márcio, uma coisa é o rendimento do Bahia fora, que chateia. Outra é a entrevista do Rogério, que foi equilibrada, trouxe verdades do que aconteceu no jogo e faz também uma projeção ponderada, né? O Bahia tem carências em equilíbrio de elenco. O elenco do Bahia sofre na parte física, sofre quando tem que sustentar um resultado. Tem jogadores leves, como ele citou, sobretudo no seu setor de meio campo. E o Bahia precisa ter uma equipe mais encorpada, eu diria assim, né? Uma equipe que tem atletas que compitam mais, que tenham força física e boa técnica, né? Por quê? Porque você vai estar em competições de nível. Quando ele cita o Fortaleza 4º lugar e rebaixado no ano seguinte, é um alô, é um alerta, né? Ninguém pode baixar a guarda num campeonato como o Campeonato Brasileiro. Uma boa colocação de um ano não se comunica com o ano seguinte. Então, o espírito de não ficar acomodado é essencial. Então, trazer jogadores para elevar o nível é preciso. Eu acho que falta ao Bahia um atacante também de referência no centro para o lugar do William José. Eu posso dizer isso, um jogador mais jovem, mais rápido, com a dinâmica maior e que possa fazer gols, tem um bom nível disso. O City aí vai ter que procurar, porque na base ainda não vai dar uma sustentação para aquele 9 de responsa de Copa Libertadores. Acho que o Bahia tem potencial financeiro para elevar o nível do seu grupo e fazer um bom ano de 2026. O Bahia vai ser o campeão brasileiro? Provavelmente não, mas à medida que ele vai repetindo boas atuações e se configurando ali, ele vai pleiteando o título, né? É uma coisa que o torcedor sonha. Ainda vejo, em termos de elenco, se você for olhar aí a grosso modo, o Palmeiras, o próprio Flamengo, o Botafogo, um investimento muito maior, são elencos mais fortes, mas o Bahia tem que caminhar aí passo a passo e vem no acrescente. 8º, 7º, é claro que isso quer dizer que parou no sexto? Não, né? Quer dizer que se fizer tudo certo, trabalhar muito, vai ficar no G10, e o G10 vai lhe balançar ali conforme o detalhe da competição propuser. Então, a equipe do Botafogo e do Fluminense ficaram na frente do Bahia na última rodada. É assim o campeonato, ele é apertado. Equipes que estavam na zona do rebaixamento bateram aí 13º, 12º. Hoje Nilson estava me mostrando, o Inter entrou e saiu da zona durante essa rodada várias vezes. Teve um instante que o Fortaleza era o 13º, porque ele abriu o marcador 1-0 e caiu para a segunda divisão. Então o futebol é assim e o Bahia tem que reforçar para sobreviver em 2026 bem e ter isso como uma tônica ou próximo de uma tônica dentro do cenário nacional, Márcio. Valeu, Nilson. O Bahia tem jogadores em vista. Eu vi que na relação, é claro que ainda muita especulação, o jogador do Flamengo, aquele Juninho, né? Ah, por que o nome dele é Juninho Xereca? Juninho Xereca? Não é? Deve ser pegador, né? Isso mesmo. Não, então assim, mas Everton Cebolinha me falaram aqui que tem alguma possibilidade, Nilson, nesse nível? Não é o nome que interessa ao Bahia para a parte ofensiva, né? O Everton Cebolinha tem uma situação com o Atlético Mineiro e também com o Grêmio. O Bahia, eu até na último jogo agora contra o Sport Recife, conversando com algumas pessoas na Arena Fonte Nova, pessoas ali do Bahia, né? O Bahia vai fazer as principais contratações, Márcio, já agora em janeiro, para início da temporada. E durante o ano eles vão fazer os retoques necessários, jogador que se lesiona, né? Jogador que acaba deixando o clube, mas a prioridade deles é começar o ano com praticamente o time pronto para disputar toda a temporada 2026. Né? Esse atacante que veio do Azerbaijão, Juninho, né? Foi uma informação que vazou lá no Rio de Janeiro, que o Bahia teria feito uma consulta ao Flamengo para tentar trazer o jogador por empréstimo para a temporada 2026. Né? Esse é um jogador, não sei se é o jogador que será o grande jogador do Bahia, porque é um jogador que jogou pouco esse ano. Não foi titular do Flamengo, não fez nenhum grande jogo, me parece que fez 5, 6 gols só na temporada. É um jogador que não atuou muito. A informação que chegou aqui agora, Márcio, aquele zagueiro Vitor Hugo, que está emprestado ao Atlético Mineiro, vai ser devolvido ao Bahia. O Atlético Mineiro está fazendo uma limpa no elenco, vai reformular todo o departamento de futebol e o zagueiro Vitor Hugo não vai ter o contrato renovado de empréstimo solicitado ao Bahia. Então ele vai ter que se apresentar ao Bahia e o Bahia vai ter que ficar com esse atleta aí, vai ter que reemprestar esse atleta ou deixar no seu elenco para a temporada 2026.
Beleza, então, tá aí. Não vai ser usado não, Nelson? Vai usar não, né? Eu acho que não, Márcio. Você tem que pensar em outras peças. O Vitor Hugo fez um papel mediano com o Atlético fez uma campanha muito abaixo. Ele fez bons jogos, teve alguns instantes até de boa participação, mas eu não vejo. Caso ele venha e se incorpore, eu não entendo como um reforço que vai levar o sistema defensivo de patamar. É um jogador que vai brigar por posição, com todos eles bem. A zaga é David Duarte e Mingo. O Vitor Hugo vai ser reserva. Entregador de camisa aí, boa tarde, Galáctico. Olha da Cidade Nova. Com esse entregador de camisa aí chamado Rogério Ceni, a gente não vai pra lugar nenhum, meu. Vai ser sempre assim, ó. Tomando porrada fora de casa. Ele José jogou o tempo todo o craque dele. E bota o menino da base no fogo pra queimar aí, ó. Quando não é pra botar, ele bota. Quando é na Fonte Nova, ele não bota não, mas lá pra queimar, ele bota. Como ele queimou Cauli. Olha, primeiro gol foi uma falha do Thiago, hein? Que menino dá a bola pro Ganso fazer o gol. Toque daquele, uma assistência daquela, poucos atacantes dão pro seu próprio companheiro. Agora, Nelsinho, falar da campanha é uma coisa. Boa campanha do Bahia. Fora de casa, o Bahia é um time home office, né? Bahia só ganha em casa. Mais um torcedor. Fala aí, torcedor. Boa noite, equipe. Bruno Paz de Cuiabá. Você vê, Márcio, o Vitória não ter caído foi uma felicidade muito mais grande do que nós, torcedores do Bahia, esperar uma classificação direta para a Libertadores, né? Claro que eu não sou ingrato. Dizer que época de Belitani, os Marcelo Guimarães e tal, não sinto saudade dessa época, não. Mas fica aquela questão de frustração, velho. Se o Grupo City, de fato, diz que nós somos segundo, poderia contratar 3 jogadores, velho, decisivos, incisivos, e nós conquistaríamos a vaga direta para a Libertadores. Mas, enfim, eu acho que hoje você poderia até fazer uma enquete. Quem está mais feliz? Torcedor do Bahia, que conseguiu, entre aspas, vaga na Libertadores, e torcedores de Vitória, que foram libertos do rebaixamento. Abraço, equipe. Mas você queria trocar? Tá disputando vaga ao contrário? Márcio, Você, torcedor do Bahia. Pois não, Dito. onde eu falei Lucas Braga, que dá o passe pro Baralhas, entenda Fabri, que Lucas Braga nem jogou. Ô, torcedor, uma coisa é o momento. O torcedor do Vitória tá aliviado, feliz pelo alívio. E o Bahia já tinha conquistado a pré-Libertadores. Hoje era para tentar uma Libertadores direta. Então essa comparação que você faz, para mim, é totalmente esdrúxula. Sabe? O Bahia hoje, mesmo que conquistasse a vaga direta, não estaria tão feliz como o torcedor do Vitória pelo alívio. Então, Nelsinho, falar do jogo de hoje e dos jogos fora de casa, ponto. Mas a campanha foi boa no final. Exatamente, Márcio. A campanha é boa, pelo elenco que o Bahia tem, com algumas carências, com atletas que são contestados, com jogadores que não reeditam atuações de anos anteriores, mas uma equipe que em casa teve números expressivos. O Bahia venceu muito em casa, teve um percentual altíssimo. E foi muito mal fora também, desproporcional, né, pelo êxito nos seus domínios e a quantidade de vezes que o Bahia perde pontos ou faz 0, não soma pontos ou faz 1 ponto. Venceu, acho que 3 partidas, né, em 19 que fez fora, é um número baixo. Isso daí não deu ao Bahia a oportunidade de uma vaga direta. 7º lugar, uma posição honrosa, uma posição decente. O jogo de hoje foi um jogo que teve equilíbrio. O primeiro tempo, sobretudo, no segundo voltou com um desenho muito similar, depois do passe que o Thiago fez equivocado, que deixa o Ganso de frente com o Ronaldo, e o Ganso faz o gol, que muitos atacantes chegam ali na frente e dão uma pancada, por isso que bate no goleiro. Ele cavou, abriu o marcador, o Bahia não se encontrou depois daí, não. Foi um time que não teve organização para chegar à frente com tanto perigo, ainda cedeu algumas oportunidades, falhou no segundo gol, e esse jogo foi muito o retrato mediano, a média do que o Bahia faz fora de casa. Às vezes até luta, mas entrega e não tem força para tentar reverter a situação. É preciso recobrar e reequilibrar o plantel para 2026, mas, né, com tranquilidade e lucidez. Não tem um torcedor que com calma não vai dizer que 7º lugar não é uma boa colocação. É claro que não satisfaz 100%, mas é uma colocação que coloca o Bahia entre as melhores equipes do Campeonato Brasileiro. JB Sabac, que manda um superchat aqui no canal de Márcio, falando: time ridículo, manda a psicóloga embora, se referindo ao Bahia.
Tem também mensagem aqui de André Ferreira, que fala: como torcedor do Bahia, a única coisa que comemoro hoje é não precisar fazer conta nessa rodada. A única. Time sem brio, elenco limitado, treinador frouxo durante o campeonato inteiro, Márcio. E Jorge Moraes pede para mandar essa comissão técnica do Bahia toda para casa, Márcio. Ô Nilson, situação com o torcedor é de preocupação, é verdade, com relação ao Rogério Ceni, porque vem aí Libertadores de novo, né? Mais um ano. E aí também ele já deu algumas dicas, ele falou em culhão, falando não sei o quê, nada disso deu certo. Ele tentou mudar a conversa. Na conversa não deu, no futebol também não deu. Ele tá desgastado com a galera, viu, Nilson? Mas o Rogério Ceni, o Bahia vai fazer um planejamento, Márcio, de fazer algumas contratações, já que o Bahia não vai poder disputar a Copa do Nordeste por estar envolvido na pré-Libertadores, o time vai ter que ser mais forte do que esse ano. O Bahia já foi um time superior ao time de 24 e eles querem fazer um time melhor do que o de 25. Claro que o Bahia vai precisar de alguns reforços, tem saídas e chegadas de atletas, mas o técnico do Bahia gosta de prestígio internamente, teve o contrato renovado até o final de 27 no meio deste ano e vai seguir a temporada aí 26 normalmente. O Bahia vai fazer mudanças no elenco, atualizações no elenco do Bahia. Posso adiantar que o Everton Ribeiro permanece por mais uma temporada. O goleiro Ronaldo já tem um acerto fechado com o Atlético para sua compra em definitivo. E o Bahia vai fazer algumas buscas no elenco. O Gilberto, lateral direito, teve uma sondagem do Atlético Mineiro. O Bahia discute aí se vai liberar o jogador ou não, já que o Arias não vai permanecer. Então tem algumas posições que o Bahia vai ter que reforçar, porque a próxima temporada o Bahia vai ter que se ligar muito nessa pré-Libertadores, porque se cair, Márcio, no primeiro mata-mata, no segundo, nem Libertadores e nem a tradicional Copa do Nordeste. Boa noite, equipe dos Galácticos. Márcio, Dito, comenta aí, por favor. Rapaz, tá na hora de ser o Rogério pedir para cair fora. Ele tem que ter hombridade e pedir para cair fora e levar umas meia dúzia de jogador com ele, inclusive seu William José. Esse cidadão, esse elemento aí não existe não. Quer dizer, o ano que vem vai ser a mesma coisa com esses caras aí, com o William José de centroavante. Isso não existe. Comenta aí, Valde Pirajá. Valeu, Val, um abraço para você. Vida. Obrigado, irmão. Senhor, qual é a responsabilidade da comissão técnica nos jogos fora de casa? Porque a maior revolta do torcedor são jogos fora de Salvador. É sempre compartilhada, tem muita responsabilidade. E os atletas também. Não é o Rogério o responsável único quando o Bahia atua mal fora, e também não são os jogadores. Sem o Rogério estar envolvido, o Rogério e a sua comissão técnica. Tudo que acontece em campo, que deu certo e que deu errado em casa e fora, pertencem a todos. Então, isso daí faz parte. O 7º lugar é de responsabilidade do Rogério, da comissão e dos jogadores. A série de derrotas fora de casa também. Então, o lado positivo e negativo tem que ser repartido por todos que compõem ali, fazem o dia a dia, é quem planeja os treinos, é quem bota a forma de jogar, e os atletas são os que executam, né? Eles também têm o lance deles individual, a jogada que é coletiva, mas a ação é individual, tem suas responsabilidades também. Eu vejo dessa forma, Márcio. Que não foi mostrado, Márcio, em momento nenhum nesse campeonato. Raríssima estava num triunfo do Bahia contra o Fluminense hoje. Devido a tudo aquilo que o Bahia jogou fora de casa, que você falou em uma determinada jornada, que o Bahia deveria ter 2 técnicos. O Rogério Ceni seria o técnico dentro de casa e a gente teria outro técnico fora de casa para ver se o Bahia se comportava de uma forma diferente. Como sempre, neste campeonato, o Bahia acabou perdendo mais uma vez fora de casa, Márcio. Olha, o Bahia, inclusive, só perde para o Fluminense como mandante no Brasileiro, né, senhor? O Fluminense fez 15 jogos, 15 vitórias dentro de casa, e o Bahia 14, junto com o Flamengo 14. Exato. O número em casa é muito alto, até um pouquinho fora do padrão normal que teria o Bahia. Acho que o Bahia surpreendeu com os números em casa, mas fora foi muito abaixo. É por isso que ele ainda conseguiu chegar ali no G7 e chegou na última rodada com possibilidade de 5ª colocação, pelo que construiu nos seus domínios, com bons jogos. Inclusive, quando o Bahia perdeu para
o Cruzeiro, que foi a primeira derrota, ele jogou melhor do que o time do Cruzeiro, mas fora de casa não. Por exemplo, o Bahia perdeu de 2-0 hoje, foi injusto? Não foi injusto. O jogo teve equilíbrio uma parte e depois o Fluminense um pouquinho melhor. Esse um pouquinho melhor foi suficiente para o Bahia perder e o Bahia não mostrou força para buscar o resultado. Então, quando ele perdeu, também não foi deixando aquela sensação de que poderia ter ganho, que fez uma partida muito boa e tal. Não. Fora, o rendimento foi abaixo e é algo a ser corrigido. Não sei se com um plantel novo, com outro estilo de jogador também, com poder de competição maior. Porque a pré-eleção é a mesma, o treinamento que antecede o jogo, a semana é igual, é questão de comportamento ali dentro, aí tem que se fazer uma avaliação, o que é que está faltando, se é concentração, se é raça, se é fibra, que são coisas muito subjetivas para você medir, mas a verdade é que na prática, fora de casa, a campanha do Bahia é uma campanha abaixo de médio da... O quê? Isso. 15 pontos fora de casa, deve ter deixado ele ali na 15ª melhor campanha, por aí. Como visitante, eu falo. Eu tô acompanhando aqui, Judásio tá falando, pra que pagar o salário alto a um treinador que não apresenta nada de novo, não tem diferencial, não sabe jogar fora, não tem agressividade nenhuma, só muda quando toma gol. Que visão que Rogério Ceni tem? Esse é Judásio, torcedor indignado com Rogério Ceni. Também Edson Freitas falando que a culpa de Rogério foi escalar Thiago ao invés de Cauli. Imagine, não entendo esse técnico. Marcos Lima também está aqui dizendo que quem tem Canives não precisa colocar atacante. Ele, Rogério e Cauli, todos fora em um pacote só. Márcio Martins, boa noite. Boa noite a todos da bancada aí. O torcedor do Bahia tem que botar a cabeça no lugar e se conscientizar que sabia que o Bahia não ia ganhar do Fluminense hoje. Todo mundo viu o campeonato que o Bahia fez o ano todo. Só foi ganhando dentro de casa, fora de casa o Bahia não ganhou nada. Qual foi a decisão que o Bahia teve fora de casa que o Bahia ganhou? Nenhuma. Então, 7º lugar, tá ótimo, tá maravilhoso. Agora é reforçar o time para pré-Libertadores. Não deixar o seu Willian José aí, porque é difícil jogar com esse cara. Tá bom? Uma boa noite, Valdemir de Tranquedo Neves. Valeu, Valdemir. Era previsível dessa forma, Nelson Góes? Olha, para esse jogo, claro que o retrospecto do Bahia não era bom jogando fora de casa. Um jogo decisivo, as duas equipes buscavam aí o 5º lugar, mas dizer que o 2-0 surpreendeu, não surpreendeu mais. Foi um jogo que teve equilíbrio, como já frisei, e teve um passe, um acidente, eu vou chamar assim, vou dar o desconto ao Thiago, que ele acaba entregando e o Ganso faz 1-0, aí o jogo perde um pouquinho o equilíbrio que tinha, depois o Fluminense faz 2. O Bahia foi mal como visitante, tem 3 vitórias, né? Como visitante, faz a 15ª melhor campanha assim, dentro de casa, fez a 2ª ou 3ª, isso daí que colocou o Bahia em 7º lugar. Ajustes precisam ser feitos, evidentemente, para 2026, mas ponto positivo a ressaltar. Faltando 10 ou 12 rodadas para acabar o campeonato, o Bahia já estava livre do rebaixamento. Isso tem uma importância muito grande. Dá para o City investir mais? Dá para o City colocar o que estava planejado para 5 anos ou 6 anos em 3 anos? Dá, porque quando você vai 2 anos seguidos para a Libertadores, você está dizendo, aporte mais dinheiro, contrate mais jogador, reforce o time, que a gente pode crescer, porque já estou dando resultado com um elenco bom, não é um elenco ótimo, é um elenco bom. O Bahia já vai 2 anos seguidos aí para a Copa Libertadores, na fase aí do mata-mata.